Tá ali. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira, 14 de março, dia da primeira reunião ordinária do terceiro período legislativo. Nós vamos conversar agora com o vereador André Luiz, do Republicanos, que vai falar sobre o projeto de lei de sua autoria, aprovado em terceira discussão aqui na Câmara, que estabelece o programa municipal Todos contra a Dengue. Vereador, boa tarde. O programa diz respeito a uma questão de saúde pública muito atual, certo? Com certeza. Boa tarde a todo o público que nos assiste pela TV Câmara. É muito importante frisar que esse programa, ele visa contribuir com aquilo que já vem sendo feito pela Prefeitura Municipal. Eu acho que em todas as esferas, tanto estadual como federal, todos não têm medido esforço para tentar resolver o problema da dengue. É um problema que tem atingido aí a sociedade de uma forma geral, e aqui em Juiz de Fora a gente percebe um aumento muito grande, principalmente se você for hoje nas unidades de pronto atendimento, tanto públicas quanto particulares, as privadas. O mínimo que está se tendo para atendimento é cerca de 3 horas, justamente porque há uma procura muito grande, justamente através de suspeita de dengue e de Covid. Então, o objetivo desse projeto é realmente colaborar, apresentar mais opções para que a gente possa trabalhar no combate à dengue. Educação e prevenção são alguns dos pilares do programa. Qual é a importância da gente pensar em educação pensando no combate à dengue? É muito importante ampliar tudo aquilo que já vem sendo feito. Quando a gente fala em educação, a gente pensa em palestras mais eficazes, em fóruns para discutir isso, de forma que venha chegar principalmente nas escolas. E através dessa educação ambiental, onde a pessoa vai aprender ali, todo mundo sabe, mas pouca gente pratica aquilo que tem que se fazer, que é coisa simples, de não acumular água, de manter os vasos sempre limpos, coisas simples, mas que às vezes não é praticada no dia a dia por falta justamente de uma educação mais, como que eu diria, robusta, mais intensiva nesse sentido. Então é por isso que existem algumas propostas ali para ampliar.
quais são as principais estratégias do programa para o combate ao mosquito, para além da prevenção? Para além da prevenção, além de tudo que já está sendo apresentado aí, feito com muito esforço pelo Executivo, pela própria Secretaria de Educação, todos os órgãos da Prefeitura estão envolvidos com isso, a gente tem apresentando ali, eu poderia destacar principalmente o método Wolbachia, que é uma sugestão que a gente apresenta que já está dando certo em outros municípios. Existe uma bactéria chamada Wolbachia que ela tá presente em 60% dos insetos da nossa natureza, mas não está no Aedes aegypti. E uma vez ela é implantada dentro do Aedes aegypti, então ele já passa a não transmitir mais a dengue. É uma coisa que é parte da tecnologia moderna e que precisa ser aplicado porque tem dado certo em outros municípios. Então a gente quer trazer, já estamos conversando para poder trazer para cá, para a nossa cidade. Você falou de um método que envolve inovação. A ideia é trazer também a comunidade científica, né, para chegar junto no programa. Com certeza. Esse método Wolbachia é fruto de muito estudo, de muita ciência. Eu sou presidente, assumi agora a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara. E essa está sendo justamente a principal pauta nossa para a gente discutir com o Executivo, para que a gente possa trazer, inclusive, o pessoal da universidade, para discutir ações como essa para serem implantadas dentro do nosso município. Muito obrigada pelas informações. Você ouviu então o vereador André Luiz, do Republicanos. E agora você fica com a primeira reunião ordinária do terceiro período legislativo. Estando na hora regimental, solicito o vereador Marlon Siqueira e que faça a chamada e a colaboradora Lili que ocupe a sua posição. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Vamos à chamada. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador companheiro do Partido Progressista Julinho Roncioli. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão. Boa tarde. Vereadora... Presente, vereador. Vereadora Laís Perru. Presente, secretário. Vereador Cido Oliveira. Presente, secretário. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador André Luiz. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereador presidente José Márcio Garotinho. Presente. Acordo regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da primeira reunião ordinária do terceiro período. Juiz de Fora, 14 de março de 2024, pela ordem vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, o vereador João Wagner pediu para justificar a sua ausência, que ele está em reunião externa. Sim, João Wagner Antoniol, vereadora Thalia Sobral, pedem para justificar as suas ausências até o momento. Solicito aos senhores vereadores que, nos termos regimentais, para a ciência dos senhores e das senhoras, encontra-se disponibilizado na rede de computador da Câmara Municipal reuniões ordinárias, extraordinárias e audiência pública de 26 a 29 de fevereiro de 2024, pela ordem vereador Sargento Melo. Só registrando nossa presença, presidente. Registrada a presença, solicito ao vereador Marlon Siqueira a leitura das correspondências. Correspondência oriunda da Caixa Econômica Federal, senhor presidente, sobre crédito de recurso financeiro do Orçamento Geral da União. Ofício endereçada a esta Casa pela Secretaria de Governo, considerando o disposto no artigo 1º da Lei Municipal 11.524, de 11 de fevereiro de 2008, encaminho à Egrégia Casa Legislativa planilha em anexo elaborada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, contendo o número de multas aplicadas pelo município de Juiz de Fora por infração à legislação de trânsito no período abaixo indicado, bem como o valor total das mesmas e a relação com suas respectivas descrições.
Está no site da Câmara? Aí você lê e fala de janeiro e fevereiro. Tá. Nos termos regimentais do inciso 7, artigo 18 do Regimento Interno desta Casa, apresenta a Vossa Excelência o balancete da execução orçamentária dos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Da Câmara Municipal, senhor presidente. Lida as correspondências. As senhoras e senhores concordam com a leitura englobada dos requerimentos? Permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o vereador Marlon Siqueira a leitura englobada dos requerimentos. Senhor presidente, são 346 requerimentos. Vereador André Luiz, 2, Bejane Júnior, 93, Cido Oliveira, 3, Cido Reis, 8, Antônio Aguiar, 16, João Wagner, 7, Julinho Rossignoli, 11, Juraci Schaefer, 75, Laís Perrum, 1, Pardal, 8, Marlon Siqueira, 17, Maurício Delgado, 7, Nilton Militão, 3, Protetora Cátia Franco, 2, Sargento Melo Casal, 8, Thalia Sobral, 5, Tiago Bonecão, 34, Wagner de Oliveira, 8, José Márcio Garotinho, 38. Em destaque, senhor presidente. São 8 requerimentos. Em destaque, o vereador André Luiz solicita a instalação de novas lixeiras e caixas coletoras em toda a extensão da rua Porto Seguro, no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador João Wagner, que requer que seja realizado pelo órgão competente a recomposição asfáltica da Avenida Presidente JK, no bairro Barreira do Triunfo. Requerimento do vereador Marlon Siqueira, repara em calçada, buraco devido a raízes expostas na Avenida José Procópio Teixeira, em frente ao número 75, no bairro Bom Pastor. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, que através da Empave realize a poda de árvores na rua José de Almeida Portes, número 120. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, que através da Secretaria de Saúde realize ação fiscalizadora notificando o proprietário do terreno em situação de falta de manutenção com riscos de existir focos da larva do mosquito Aedes aegypti na rua Guilherme Debussy, com o Dr. Evaldo Lodge. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, que através do Enlube realiza capina, roçada, limpeza e retirada de lixo na rua Augusto Ekman, em toda a extensão a partir da Avenida JK. Tá ligado, não. Requerimento do vereador Wagner de Oliveira, capina e limpeza na praça localizada na rua Otávio Pereira Torres, esquina com a rua Oranides Maria Aparecida, no bairro Bonfim. Requerimento do vereador Wagner de Oliveira, solicita a Secretaria de Mobilidade Urbana para que viabilize junto ao consórcio Via JF o retorno imediato de cobrador para a linha 740, o Maitá, em todos os horários. Lido os requerimentos. Os requerimentos estão em votação. As senhoras e senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Senhor presidente, antes do senhor seguir adiante, eu queria fazer menção, com a sua autorização, de um requerimento em específico que eu fiz no dia de hoje. E queria ler para os demais pares e para as pessoas que nos acompanham no JF TV Câmara. Esse requerimento se trata de uma audiência e um pedido da nossa parte em caráter de urgência, senhor presidente, para nós discutirmos o projeto 19 de 2024, que suspende o pagamento de imposto predial no nosso município. E o porquê a gente fazia essa audiência com urgência? Ora, se a gente pede uma audiência pública e traz nessa casa a secretária da Fazenda e os auditores fiscais de Juiz de Fora na sua totalidade, que são os responsáveis por autorizar qualquer aumento relativo aos impostos da nossa cidade, e os auditores, segundo nos consta, com a visita que eu tive ontem no Ministério Público, entraram com uma ação contra o município, que eles, auditores fiscais de Juiz de Fora, não participaram da base de cálculo do IPTU, autorizado por esta casa no índice do IPCA. Ora, vejam só, amigos que estão nos vendo aqui na JF TV Câmara, amigos, pares, se os auditores que têm a autorização legal para fazer essa base de cálculo para esse IPTU não estão cientes e
não estão confortáveis em assinar uma possível alteração nesses impostos e entram com ação no Ministério Público, por que não convocá-los todos na sua íntegra? E aí eu tenho que citar o nome: a senhora Fernanda, secretária da Fazenda, a senhora Aline Passarim, a senhora Beatriz Moreira, o senhor Fábio Ferreira, o senhor Felipe André, o senhor Francisco Melo, o senhor Jonas Maurício, a senhora Josiane Rodrigues, a senhora Juliana Fagundes, o senhor Luiz de Oliveira, o senhor Luiz Moreira, o senhor Marcos Silva Correia, o senhor Maurílio, o senhor Roberto da Costa, o senhor Rogério Andrade Frialho e a senhora Valéria. Esses sim, os únicos autorizados, segundo a lei federal e municipal, que estão autorizados a fazer a base de cálculo para o aumento ou não, ou a base de cálculo para o aumento de IPTU. Se essas pessoas não tiveram a ciência e não autorizaram, ora, vejam só, foi feito através de quem? Para quem? Baseado em que cálculo? Em que índice? Então, senhor presidente, senhores pares, nós aprovamos esse requerimento. Peço ao senhor que tenha um cuidado e um zelo muito grande e que a gente possa fazer ainda nesse período essa audiência pública, que é vital para o nosso projeto de lei número 19, que suspende o pagamento até que todos os contribuintes de fora tenham ciência e transparência no que está sendo cobrado a mais elevado em cima do índice que nós aprovamos nessa casa. Somente isso. Tive ciência que teve algum parecer contrário a esse projeto. Se o parecer, e a gente respeita o parecer de todos os pares, mas a gente pede que ele seja colocado em votação para nós trazermos os argumentos jurídicos das pessoas responsáveis, inclusive os auditores. Se eles têm autonomia de fazê-lo e não fizeram, alguém fez de forma ou errada ou sem ter a base técnica e jurídica para fazê-lo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Solicito, vereador Marlon Siqueira, a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação, vereadora Cida Oliveira. Se a passagem que liga a rua Barão do Retiro, ao lado do número 1796, e a rua Joaquim Marques Coimbra, ao lado do número 275, no bairro Marumbi, é uma servidão pertencente ao município. Pedido de informação, vereador Sargento Melo Casal, referente ao imóvel localizado na rua Branca Mascarenhas, bairro Monte Castelo. Pedido de informação, vereador Sargento Melo Casal, a prefeita municipal, através de sua Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, SESUC, acerca do procedimento de apuração de conduta de funcionária da Guarda Municipal. Pedido de informação, vereador Sargento Melo Casal, junto à Secretaria de Segurança e Cidadania, referente à abordagem no entorno do Cine Teatro Central. É o seu, desculpa. Lido os pedidos de informação, senhor presidente. Os pedidos de informação estão em votação. As senhoras e os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito, vereador Marlon Siqueira, a leitura das moções de aplauso. Estava antes aí. Estava antes. Volta aqui. Só um minutinho, presidente. Só um minuto que nós estamos com um pequeno... Moção de aplauso, vereadora Laís Perru, ao senhor Braz Manuel Miguel dos Santos. Moção de aplauso também da vereadora Laís Perru, ao senhor Delfim Pereira. Vereador João Wagner Antonial, moção de aplauso em comemoração aos 80 anos do Instituto Jesus. Moção de aplauso, vereador Tiago Bonecão, à senhora Cida Fonseca. Moção de aplauso, vereador Tiago Bonecão, ao senhor Mauro Vinícius Soares Neves. Moção de aplauso, vereador Sargento Melo Casal, à aluna Lara Mantini Detone, do Colégio Militar do Exército Brasileiro. Moção de aplauso, vereador Sargento Melo Casal,
aos policiais militares Sargento Laila Guimarães Guaraldo e Cabo Luimar Vaine Pereira, pelo brilhante trabalho desempenhado no dia 25 de fevereiro de 2024. Moção de aplauso, vereador Sargento Melo Casal, aos policiais militares Sargento Josiane e Cabo Fauaber, pela ação que resultou na prisão de um autor e na apreensão de uma arma de fogo da marca Taurus, calibre 9mm, no bairro Jockey Clube 2. Moção de aplauso, vereador doutor Antônio Aguiar, ao senhor Tiago Ferreira, colaborador do Tartarugão Lanches. Moção de aplauso, vereador Pardal e vereador Marlon Siqueira, aos componentes do grupo Glicose. Moção de aplauso, vereador Juraci Schaefer. Perdão, moção de pesar. As moções de aplauso estão em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o vereador Marlon Siqueira leitura da moção de pesar. Moção de pesar pelo lamentável falecimento do querido presbítero de nossa igreja particular da Arquidiocese de Juiz de Fora, padre Éder Martins Machado, autoria vereador Juraci Schaefer. A moção de pesar está em votação. As senhoras e os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhoras e senhores vereadores, como é de praxe, quando ocorre a apresentação de uma moção de repúdio, peço a atenção de todos, solicito ao vereador Marlon Siqueira que faça a leitura da moção de repúdio. Vou ler na íntegra. Moção de repúdio, autoria vereador Sargento Melo Casal. Vou ver aqui. Requer a mesa ouvido plenário, conforme estabelece o artigo 176, caput, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, apresentação e encaminhamento de moção de repúdio ao Senado e à Câmara Federal, repudiando o projeto de lei 662/2024, apresentado pela deputada Gleisi Hoffmann, PT do Paraná, que proíbe a instalação e o funcionamento de entidades de tiro que não congreguem atiradores de nível desportivo olímpico e cancelam todos os registros de colecionadores, atiradores que não sejam de nível olímpico e caçadores. Lida a moção de pesar, de repúdio, perdão, senhor presidente. Lida a moção de repúdio, está em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, para encaminhamento de votação. Eu quero pedir avulso. Ok. É isso? Não estou certa? Peço avulso. A solicitação de discussão em avulso da moção está em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Marlon Siqueira leitura dos projetos de lei. Projeto de lei, autoria vereadora Laís Perru, que altera a lei número 13644 de janeiro de 2018, que assegura que aos usuários do transporte público municipal com deficiência ou mobilidade reduzida o direito de embarque e desembarque por qualquer porta do coletivo. Projeto de lei, vereador Sargento Melo Casal, que dispõe sobre denominação de logradouro público. Projeto de lei, autoria vereador doutor Antônio Aguiar, que dispõe sobre concessão de título de cidadania honorária ao senhor doutor Luiz Carlos Torres Martins. Projeto de lei complementar, vereador Juraci Schaefer, que revoga a lei de número 225, de 5 de dezembro de 2023. Lido os projetos, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes e pertinentes. Vamos à fala dos vereadores. Pela ordem, Bejane Júnior. Senhor presidente, boa noite a todos os pares aí. Desejo que tenhamos aí um excelente período aí, debaixo das bênçãos do Senhor Jesus. E, na verdade, aqui, justificando um atraso, estava em uma reunião no Poder Executivo, no governo, e também aqui registrando a nossa presença. Muito obrigado. Muito bem, vereador Bejane Júnior. Vamos ao pronunciamento dos vereadores. Primeira vereadora inscrita, vereadora Cida Oliveira. Boa noite a todos e todas.
Hoje eu subo aqui na tribuna para falar da campanha salarial dos trabalhadores da educação. Nos últimos 2 anos, a categoria conquistou reajustes expressivos. O sindicato foi à luta e a prefeita Margarida Salomão teve a sensibilidade de revogar o artigo 9º e conceder um reajuste de 33% e outro de 15%. Na prática, isso nos levou a um aumento de 53% do salário. Como houve uma inflação acumulada nesses 2 anos de 15,85%, nesse mesmo período nós obtivemos um ganho real de 37,15%, um feito e tanto, provavelmente único no Brasil e no mundo, ainda mais se considerando que foi aplicado em toda a carreira, inclusive para os aposentados. Pelo que nós conseguimos apurar, o governo Margarida foi o único governo do país a aplicar o piso dessa maneira nesses 2 anos, de forma integral e em toda a carreira. Mais uma vez, uma conquista desta categoria de luta e também um mérito inequívoco da prefeita. Apesar de termos tido um reajuste dessa magnitude, é importante que as pessoas saibam que isso só começou a corrigir as históricas distorções que se acumularam em décadas de governo de direita. A verdade, senhores e senhoras vereadoras, é que as professoras, os professores, coordenadores, coordenadoras, secretários e secretárias ainda ganham pouco. A responsabilidade que um trabalhador da educação tem é enorme. Os trabalhadores confiam seus filhos aos nossos cuidados. Exigem com razão a melhor educação possível. Nós formamos as nossas gerações. Mas uma professora PRA que trabalha no ensino infantil ou nos anos iniciais do fundamental começa a ganhar 2.210. E este é o salário de entrada da nossa carreira. Isso depois dos 53%. Por isso, é preciso que a prefeita continue a valorizar a educação. Neste ano de 2024, o índice foi fixado em 3,62, um ponto percentual abaixo da inflação. A prefeita, então, apresentou a proposta de conceder o reajuste de 3,62 e não de 4,67 para chegar ao mínimo da inflação, como é o pleito da categoria. Ao apresentar, a prefeitura, inclusive, utilizou de um expediente que não agradou a categoria. Divulgou em suas redes a proposta antes mesmo que o sindicato pudesse apreciá-la na Assembleia com o conjunto do magistério municipal. A categoria, reunida em Assembleia no dia 12, rejeitou a proposta e exige pelo menos a inflação, além de algum ganho real, se possível. Nesta campanha salarial, outro ponto destacado pela mesa de negociação é a reivindicação dos secretários. Primeira categoria exige que se abra a seleção competitiva interna, que já faz 11 anos sem que os secretários possam progredir na carreira. Na opinião do sindicato, a prefeitura tem condições de garantir, sim, este pleito. Em segundo lugar, a categoria exige a redução da jornada para 30 horas, sem redução de salário. Uma necessidade para valorizar o secretário. A categoria compreendeu melhorar suas condições de trabalho, elevar a produtividade e fazer jus a esse grupo de trabalhadores que tanto contribui com a educação. Feitas as experiências com projetos inconstitucionais apresentados aqui na Casa nesse sentido, a categoria compreendeu perfeitamente que essa reivindicação deve ser dirigida à chefe do Executivo, a prefeita Margarida Salomão. O terceiro ponto que a categoria decidiu destacar nessa campanha salarial é a necessidade da prefeitura de tomar medidas para acabar com os erros de pagamento.
a Prefeitura de Juiz de Fora tomou uma decisão difícil, peço prorrogação, mas necessária, de mudar o sistema que gera a folha de pagamentos. Mudanças como essas, já me explicaram alguns especialistas, são complexas. Mas o volume precisa melhorar esse fluxo e evitar, né, os erros humanos que podem decorrer da sobrecarga de trabalho dos valorosos servidores, tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Recursos Humanos. O salário é sagrado, né? O quarto ponto, destacado em nossa campanha salarial, é a necessidade da Secretaria de Educação retomar os laboratórios de aprendizagem. Esses laboratórios que oferecem reforço escolar no contraturno. No contraturno. Estão fazendo falta, porque há uma defasagem muito grande da aprendizagem, especialmente depois da pandemia, que nos obrigou a um período de atividades remotas. Não é um desafio simples para a Prefeitura, já que os governos Temer e Bolsonaro acabaram com as verbas do Mais Educação, que ajudava a manter essa política de contraturno. Mas é um desafio que precisa ser enfrentado pelo bem das nossas crianças e adolescentes e pelas condições de trabalho dos professores. Por essas e muitas outras questões, a categoria decidiu, por unanimidade, a fazer uma paralisação no dia 20, com uma assembleia às 14 horas no Ritz Hotel. Queria também comentar aqui que o conjunto dos servidores municipais estão em campanha salarial, né, presidente? Como os trabalhadores da educação, o restante dos trabalhadores da Prefeitura também decidiram uma paralisação no dia 20. Embora a Prefeitura tenha apresentado para estes a proposta de recomposição pela inflação. Eles exigem ganho real, como a nossa categoria, e, obviamente, eles têm 100% de razão. É necessário continuar a política de valorização salarial do funcionalismo, que começou no ano passado com ganho real, que foi exatamente, né, no governo da prefeita Margarida Salomão. Não faltam abutres para tentar separar os servidores de todas as áreas da Prefeitura dos trabalhadores da educação, querendo envenenar a categoria, dizendo que só os trabalhadores da educação são valorizados ou coisas do tipo. Contra isso, nós vamos invocar a boa e velha solidariedade de classe. Os trabalhadores conscientes sabem que todos os servidores merecem ser valorizados, que não há disputa entre interesses de uns e outros. Nossa disputa é com os empresários que só negam impostos, com empreiteiras que emporcalham a cidade, com banqueiros e especuladores que vivem da especulação, com golpistas que atacam a democracia, porque adoraria nos ver impedido de nos manifestar. Enfim, nossa disputa é com o patrão, seja ele quem for. Trabalhadores da educação e o conjunto de servidores de Juiz de Fora construirão sua unidade na luta, a começar por este dia 20 de março. Então, nós tivemos a nossa assembleia, né, que ela aconteceu essa semana, e, portanto, a gente sobe aqui, né, para dizer como que está o andamento da nossa campanha. Reconhecemos aí, como bem disse aqui no começo, né, o que a gente conseguiu conquistar, mas categoria de servidores, como a gente sempre diz, um servidor bem remunerado, um servidor com qualidade no trabalho, com certeza nós teremos aí serviços públicos de qualidade para toda a população. E viva a luta dos trabalhadores. Obrigada, presidente. Muito bem. Agora, com a palavra, vereador Sargento Melo Casal.
Senhor presidente, vamos Vossa Senhoria, eu cumprimento os funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara. Ontem teve aqui uma assembleia dos trabalhadores aí, o tal do Sincerpo esteve aqui na frente da casa e estava indo muito bem o manifesto deles, mas a gente precisa pontuar nessa casa, porque um dos seus representantes, o tal do Cosme, parece que está aposentado, agora ele está numa vidinha melhor, né? Não está precisando desgastar tanto, mas ele impediu da gente falar no microfone, coisa que acontece sempre, falou que nós estávamos politizando, e eu quero mostrar a ele que aqui nessa casa a gente sempre abriu as portas para os sindicatos virem e se posicionarem, concorda? Com tribuna livre e tudo mais. E desta vez eu não vi eles fazendo tribuna livre, vindo aqui fazer a defesa da classe, porque, na verdade, é puro teatro que ele está fazendo. É um teatro de falsa defesa dos trabalhadores. A gente verifica as pessoas que antes desciam às ruas e paravam em frente com caminhão de som, em frente à prefeitura, em frente à Câmara, hoje estão gatinhos nessas ações. Antes eram leões, hoje são gatinhos. Vieram, enganaram toda uma classe trabalhadora, falando sobre o reajuste de 3,62 para o trabalhador, abaixo do índice inflacionário. E mesmo assim, ele liberou todo mundo aqui, não fez aquele manifesto, desceu o calçadão, mas tudo isso porque o trabalhador tem que entender que o senhor Cosme está fingindo que está do lado do trabalhador. Na verdade, ele está tentando blindar a prefeita. Coloca a advogada, acho que a doutora Rosângela, é uma excelente profissional do direito, conhecedora completa de toda a legislação municipal a respeito dos seus trabalhadores, para tentar aí intermediar junto à casa a conversa com a prefeita municipal para ela dar pelo menos um índice inflacionário. Então, isso está tendo, o jurídico do Sincerpo está tendo que agir, porque as pessoas que apoiaram a Margarida estão fingindo que estão do lado dos profissionais. Ficam aí o tempo todo falando as coisas, mas você não vê mais aqueles leões de rua, caminhões alugados, as pessoas gritando, faixas ali fora contra os outros prefeitos, ninguém fez nada. E quando se fala sobre a direita deu 33% para os professores. E olha só, deixa eu falar para vocês aqui, você sabe o que o presidente deles, agora da esquerda, está falando? Olha aqui, ó, vou ler para vocês entenderem quem é quem, se a direita é boa para os professores ou se é a esquerda. Vamos lá. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá dia 19 de janeiro, tá, gente? Foi bem próximo agora. Disse na sexta-feira, dia 19, querer aumentar o piso salarial dos professores quando recuperar a economia. Sabe quando vai acontecer? Nunca vai recuperar. Ele não vai conseguir dar os índices que foram dados pela direita aos professores. Porque ele viaja o tempo todo. Ele está gastando dinheiro lá, 7 milhões. Se ele estivesse economizando, ele conseguiria verificar essa classe. Mas ele não vai conseguir, porque ele tem que passear com a Janja. A Janja tem que conhecer o mundo. Ela nunca tinha conhecido a Arábia, né? A faraona, ela arrumou até uma palavra na língua portuguesa, faraona agora. Então ela tem que conhecer as faraonas da cabeça dela. E as pessoas não gostam de escutar a verdade. A prefeita Margarida Salomão demorou 6 meses para entrar com a mensagem da quebra do artigo 9º aqui nessa casa. E só entrou porque nós, no ano anterior, tínhamos entrado aqui na casa, né, vereador Wagner, que o senhor lembra disso, para quebrar o artigo 9º, já que era ela que tanto defendia o artigo 9º, mas ela demorou 6 meses para entrar e não aceitou que fosse o Melo. E tem pessoas que falam sobre inconstitucionalidade, que só falam agora. Por quê? Porque foi o Melo que fez o projeto de lei. Porque eu já vi pessoas aprovarem projetos aqui de trânsito aqui no município. Olha só, nós agimos dentro do Código de Trânsito e foi aprovado. Ah, mas não, mas é para blindar, não pode ser o Melo que quebrou o artigo 9º. E eles estão todos doloridos com isso. Mas foi papai que entrou com isso aqui. Foi papai que forçou a prefeita Margarida Salomão a quebrar o artigo 9º, 6 meses de atraso. Igual ela está com atraso com a classe dos enfermeiros. Ela recebe o piso, fica lá na continha dela 30 dias
E aquele enfermeiro que recebe R$800 tem que esperar a boa vontade da prefeita para fazer o pedido das notas fiscais dos prestadores de serviço que foram utilizados por esse partido da prefeita. Na época da pandemia, os enfermeiros defenderam de unhas, né, e garras o partido da prefeita Margarida Salomão e a prefeita Margarida Salomão. Mas ela consegue, mesmo assim, fingir que eles não existem. Vai ser no momento dela, porque tem que render uma graninha na conta bancária do município. E o enfermeiro que ganha... Peço... Está na minha prorrogação ainda, né? Eu só falei 5 minutos ainda, gente. Vai doer mais 5 minutos. Calma aí. Tem mais coisa para doer aí. Então, R$800 o enfermeiro vai ganhar, aí a prefeita recebe o piso nacional do NAINE, o NAINE manda para ela põe na conta, demora para fazer uma portaria 15 dias, aí agora ela vai demorar para mandar um e-mail mais 15 dias. E isso, o funcionário que ela usou lá na época da campanha, falando da defesa da vida, né? Nós corremos atrás de máscara que faltava para eles, nós todos nos unimos para ajudá-los, né? Hoje são esquecidos pela uma portaria e pelo um pedido de um e-mail de notas fiscais para pagar esses profissionais. Fica lá rendendo 30 dias na conta bancária do município. Mas olha, não pensem que as classes trabalhadoras não estão percebendo a falsa defesa. E as pessoas que se omitem de defender esses trabalhadores de verdade estão percebendo. Eu estive ali ontem. Eu vi as pessoas que vestiram a bandeira do partido da prefeita Margarida insatisfeitos falando comigo. E se alguém tiver dúvida, é só comparecer nesses movimentos. Vão ver que pessoas que antes eram ativas na defesa da classe dos trabalhadores, hoje se silenciam, escondem, em alguns lugares que eu não vou citar qual, mas escondem para não aparecer contra a prefeita Margarida Salomão, mesmo sabendo que ela não dará o índice inflacionário a esses trabalhadores. Eram os gatões, eram os leões, né? Hoje são gatinhos da defesa da classe. E aí vem o Cosme, tira o nosso direito de fala, que as pessoas, eu não queria falar, mas as pessoas, vai lá falar para a gente. Aí eu falei, vou lá falar. Quando chegou perto dele, falou, não pode falar, vai politizar. Olha o Cosme, gente, que usou o Sincerpo, o dinheiro do trabalhador que bate no Sincerpo, para pagar lá as despesas do Sincerpo. Vai para ele falando que quer que o vereador fale, ele, não pode falar que vai politizar. Mas ele esqueceu que ele estava com a camisa aqui do Sincerpo várias vezes, defendendo a Margarida Salomão, em audiências públicas. Ele era um leão na época do Almas, era um leão na época do Bruno. Hoje, virou um gatinho manso. Aquele gatinho que arranha quando você brinca com ele. Se a Margarida brincar na barriguinha dele, está arriscado ele dar uma arranhadinha nela. Olha, a senhora paga, por favor, tá? Pelo menos a inflação para os trabalhadores. É um gatinho hoje na defesa da classe. Então, vamos esperar ele vir aqui com as bandeiras do Sincerpo, solicitando que seja dado aos direitos dos trabalhadores, pelo menos o índice inflacionário, e que se um dia o presidente deles consiga fazer o que o presidente da direita fez para os professores, dar o índice máximo para esses profissionais. Mas vamos esperar, porque ele vai esperar a economia melhorar. E eu acho que pode ser que um dia melhore se o avião dele furar o pneu e ele parar de viajar e gastar lá a nossa grana nas Europa, na África, nos lugares aí. Não é isso? Tem que parar de visitar as faraonas, né, que a mulher falou faraonas. Tem que parar de visitar as faraonas, pegar o dinheiro, colocar na educação, lá nas universidades que ele cortou e ninguém fala nada. E que vamos esperar. Estou aí, ansioso, aguardando os falsos defensores dos trabalhadores a voltarem a serem os leões da época anterior. Volta, leão, volta, leão. Tá bom? A fauna precisa de vocês. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, antes da fala do vereador Sargento Melo Casal, uma vereadora comentou aqui, fez uma fala que eu sou contra qualquer tipo de patrão, seja ele qual for. Eu acho que é uma obrigação dessa casa, né? E eu vou me colocar na defesa
de todos os patrões da nossa cidade, seja ele qual for, na defesa de todos os patrões da nossa cidade, seja ele qual for, na defesa daqueles empresários, daqueles que queiram investir na nossa cidade para gerar emprego, para gerar renda, para pagar imposto, para ter as contas da prefeitura em dia, né? Todas as obrigações, sejam elas sociais, com o seu funcionalismo também. É obrigação nossa. Eu fico muito preocupado se essa fala chega, corre pela nossa zona da mata, né? E aí o que está acontecendo com o Juiz de Fora, uma vereadora do partido da prefeita falar um absurdo desse? Então, que corte a minha fala também, e outros vereadores, colegas aqui, que eu tenho certeza que corroboram com a nossa opinião, em defesa da empregabilidade no nosso município. Eu falo e repito, o melhor e mais eficiente programa social que existe é gerar emprego, é gerar renda para você levar dignidade para sua casa. Agora, quando a gente pega essa fala aqui de uma forma isolada, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, meu Deus, o que vai acontecer com quem quer vir para cá? Quem vai lá bater as portas do secretário Inácio pedindo uma isenção de impostos para que possa vir aqui, gerar emprego, gerar renda? Então, isso é muito complicado. Eu me senti na obrigação de defender a minha querida Juiz de Fora, que não é isso que essa casa pensa, é um pensamento isolado, eu tenho certeza disso. Não é o pensamento da Prefeitura também, eu tenho certeza disso. Haja visto que tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem feito um trabalho, né, para que a gente possa trazer as empresas para cá. Quando nós votamos aqui subsídio para colaborar com a vinda da ASDAG, era exatamente para gerar emprego. Isso foi uma mensagem que, à época, eu estava até aqui como líder do governo, apresentamos aqui para geração de emprego e renda na cidade. A vereadora também votou contra, nessa época, esse subsídio, enfim. É a minha preocupação, não é a mentalidade do Juiz Forano, não é a mentalidade da totalidade dessa casa, que fique bem claro. Não é isso que o Juiz de Fora quer, não. O Juiz de Fora quer tratar bem os patrões para que eles possam gerar emprego e renda e tributos aqui na nossa cidade. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Vereador, eu acho que o senhor está precisando de prestar atenção. Primeiro, o senhor devia estar aqui na hora que eu estava falando, porque não foi isso. Está aqui, aliás, eu estou com o expediente agora de escrever aquilo que eu falo, porque vira e mexe, né? A pessoa não escuta, pega de orelhada e vem inventar a história. Se o senhor quiser, depois eu te dou para você ler. Mas eu não vou entrar no debate contigo, não, porque o que você falou aqui não é real, é mentira. Eu vou discutir outra coisa. É engraçado. Os gastos com as motocicletas nesse país, os 24 milhões do golpe que foi dado em 8 de janeiro, não se fala aqui com quebradeira, botando tudo a perder, né, que foi o que aconteceu. Então, é preciso a gente também dizer o que é real. E eu vou dizer mais. Se a gente quer entrar numa Assembleia de Trabalhadores, nós temos que fazer concurso, passar, ser efetivado, estar junto com os trabalhadores. Porque a Assembleia que foi falado aqui era uma Assembleia de campanha salarial dos trabalhadores. A quem interessa a intervenção? Os trabalhadores. Se nós queremos entrar, né, numa discussão dessa, nós temos que fazer o concurso, passar, e se filiar ao sindicato. Então, pior que eu acho, é que fala mal dos sindicatos, mas quer usar o expediente de uma assembleia do conjunto dos trabalhadores para fazer o quê? Fazer lobby? Absurdo. Não dá para ser dessa forma. Certo, companheiro Cosme, está certo, não pode deixar que isso aconteça. Na nossa Assembleia da Rede Municipal, do Magistério Municipal, fala-se a categoria, fala-se os dirigentes sindicais, e ponto. A não ser que a gente convide alguém para ir lá falar. Caso contrário, nós não fazemos isso. Então, eu acho que as coisas têm que ser ditas de forma muito sincera com relação a isso, viu? Obrigada. Olha só, nós temos solenidade daqui a pouco, então eu vou cobrar o respeito aos 1 minuto mais um. Tá? Venceu os 2 minutos, pode cortar o som do microfone, que nós temos um evento daqui a pouco. Pela ordem, ninguém pediu. Pela ordem, vereadora Laís Perrot. Bom, presidente, boa noite, né, a todos e todas. Acho que eu vou pontuar algumas coisas de maneira geral, né? Eu acho que, como a vereadora Cida falou aqui,
a gente tem que entender também como funciona, né, as questões do sindicato, as questões de assembleia. E outra coisa, para a gente reivindicar uma fala numa assembleia de um sindicato, a gente precisa primeiro ter respeito dos trabalhadores e respeito pelos trabalhadores. Coisas que todos os dias a gente vê, né, várias pessoas não respeitando essas pessoas, não respeitando os sindicatos, e aí na hora que o sindicato está ali fazendo sua assembleia, quer pegar um microfone para falar, ora bolas, né? Tem que ter primeiro o respeito para poder pedir a fala numa assembleia sindical. Não é assim, qualquer pessoa pode chegar lá e querer, né, fazer um palanque, um uso político e palanque daquilo ali, não. A gente trabalha muito sério dentro dos sindicatos. Não é qualquer pessoa, como a vereadora Cida falou ali, não. A pessoa que pega o microfone para falar numa assembleia sindical é a pessoa que é respeitada pelos trabalhadores. E aí, presidente, sobre o nosso presidente Lula, tenho muito orgulho, viu, Cida, das viagens que ele e Janja têm feito pelo mundo. Porque o que ele está fazendo é reconstruir a imagem do Brasil perante o mundo, coisa que o Bolsonaro e a sua família destruiu. Destruiu muito, mas destruiu muito. E a gente tem lutado para reconstruir isso a duras penas, porque a visão que o Brasil está tendo hoje no exterior era muito difícil. E aí é muito melhor falar faraônica, sei lá de onde que tiraram isso, eu nem vi isso, mas é muito melhor falar faraônica do que roubar joias que foram dadas para o governo brasileiro. É muito melhor errar, falar um erro de português, né? Não ser, poder ser um analfabeto metalúrgico, do que ser um oficial de exército, sei lá o que lá das contas, e roubar joias, patrocinar campanha política com o dinheiro do povo, né? Então, gente, Lula está assim rodando, e eu quero que ele rode para mostrar o quanto o Brasil agora está voltando para o rumo certo. Pela ordem, por 2 minutos, vereador Sargento Melo. Primeiramente, quando é assembleia assim, as pessoas fazem a votação para ver se a pessoa pode falar, né? E nós fomos procurados para falar ali. Porque quem deveria estar lá no dia para falar a favor dos profissionais, não estavam. As falsas defensoras dos trabalhadores se omitiram e não estavam presentes. Quem estava lá? O vereador Melo. Eu não posso estar lá, tem que ser do PT para estar lá. Entendeu? Não, do PT defende o trabalhador. Mas se omitem quando o prefeito faz parte deles. O erro é do prefeito deles, o que eles vão fazer lá? Porque vestem bandeira. Utilizam a vida inteira os trabalhadores, utilizam os sindicatos de uma forma, mas na hora que o executivo é deles, é um silêncio total. Aí faltam as assembleias, faltam os apoios aos trabalhadores, para não ficar ruim com a prefeita. Porque se tivesse ali, está quando é prefeita, concorda? Mas errado é o Melo que não poderia estar ali. E eu vou estar, né? Eu vou estar sempre. Pode me chamar, eu faço questão de estar ali pegando o microfone e mostrando a hipocrisia da utilização do recurso público do associado num sindicato, escolhendo bandeira. Eles escolheram o lado deles, do lado da prefeita, não dando reajuste dos índices inflacionários e contra o trabalhador. Por isso não apareceram. O que vai falar? Prefeita, por favor, pague pelo menos o índice inflacionário. Não falaram, se omitiram. E para não ficar pior, porque eles preferem defender o errado. O Bolsonaro já saiu do governo federal, tá, gente? Quem está lá agora, o presidente é o Lula, para quem não lembra aí, tá? Quem tem que ter correção de atitudes, os gastos, para melhorar, inclusive, os salários dos profissionais, não só dos professores, mas de outros, é ele. E ele está no governo. Como não tem defesa, é melhor atacar o anterior, porque não existe defesa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, pela segunda vez, vereadora Laís Perrot. Presidente, é isso. Respeito se conquista, né? Mas eu tenho muito orgulho, né, de participar de um sindicato, que é o Sindicato Metalúrgico de Juiz de Fora e Região. E nesse mês inteiro a gente tem percorrido, né, várias fábricas, porque a gente também está em algumas campanhas salariais, a gente também está fazendo diversas assembleias, né? Inclusive a gente está mobilizando para essas assembleias. Então essa semana toda acordei 4 horas da manhã, já fui na Nexa, já fui na ArcelorMittal, né, para falar o nome de grandes e outras pequenas,
porque a gente entende a importância, né, de fazer a luta dos trabalhadores. E é isso, cada um tem sua categoria e, obviamente, quando dá, a gente participa das outras categorias no apoio à luta, né, Cida? Mas muitas vezes a gente também está na luta da nossa categoria. Então, muitas vezes não dá para a gente estar em todos os espaços, né? Mas quero aqui deixar, né, legitimidade de todo tipo de luta, legitimidade, né, dos sindicatos, nossa legitimidade de poder, né, ter essa fala, né, porque o respeito perante os trabalhadores é um respeito que a gente conquista todos os dias nessa luta, né, porque a gente que vem aí trabalhando com a questão dos trabalhadores, a gente sabe o quanto é sério e não é uma coisa vã, né? A gente não fica aí por aí vendendo vento, a gente não fica por aí falando coisas que a gente não sabe, né? A gente estuda para estar ali, mais do que isso, a gente acompanha a luta das categorias ao longo dos anos, né? Para a gente poder ter essa legitimidade de falar, de defender, de estar ali numa assembleia ou não, né? De falar assim, companheiro, hoje eu não posso ir na assembleia do seu sindicato porque eu estou na da minha, no do meu. Então é isso, presidente. Acho que a mensagem mesmo que eu queria dizer é que respeito perante os trabalhadores é conquistado, e a duras penas. Muito bem. Pela ordem, pela segunda vez, vereador Sargento Melo. É clara a utilização dos sindicatos por causa de ideológicas. Concordam comigo? Porque, olha só, professora trabalhando nos sindicatos metalúrgicos. Como é que funciona isso? E fala que estuda, ela fala que estuda tudo. Não estudou o regimento, porque ela tem que silenciar quando o outro vereador estiver falando. Então tem que estudar mesmo. Não adianta só ficar falando narrativas e, na verdade, não respeitar nem o regimento da casa. Não adianta. Tem que saber realmente seguir as regras, né? Porque, na verdade, estão enciumados. Você sabe por quê, vereador Bejane? Porque nós, que estamos aqui há muito tempo, estamos ali aparecendo nesses debates, e não é só de hoje. Não é só de hoje. Não é porque veste camisa vermelha. Não. Nós estamos verificando por que o índice inflacionário não vai ser pago aos trabalhadores. E isso teve vários debates aqui, até mesmo antes de algumas vereadoras estarem nessa casa, a gente já estava debatendo, inclusive com essa advogada, que é do Sincerp, que é um excelente profissional, uma excelente advogada que está lá, em outras demandas que foram várias vezes estabelecidas em conversa com outros governos, né? Não só essa do PT que está difícil. Eles não conseguem receber as pessoas... Não, faltei mais um minuto. Já mais um minuto. Já venceu. Não, venceu um minuto. Um minuto, o senhor está contando. É os dois aí. Não. Ia colocar. Então vai. Vamos lá. Perdão, vereador. Até perdi o pensamento. Mas, voltando. O governo é da Margarida Salomão, do PT. As pessoas que utilizam o sindicato para vestir uma bandeira... O sindicato, gente, é uma associação que as pessoas se unem para pagar para a defesa da sua classe. As pessoas vão lá, pegam esses sindicatos, apoderam deles e colocam a ideologia neles, como se eles fossem donos. Só eles podem estar lá, só eles podem falar, só eles são confiáveis. Isso não é verdade. E agora está sendo jogada aí, ó, em todos os cantos, a verdade, utilização do sindicato. Utiliza, mas quando a bandeira deles, eles não têm coragem de falar a verdade. Se omitem na defesa da classe. E isso não é o que o trabalhador quer. O trabalhador quer pagar a sua associação e quer que seus representantes representem ele, e não a bandeira ideológica, uma bandeira de cor vermelha. E isso está na cara. Todo mundo está vendo como as pessoas que antes ficavam gritando nos corredores aqui estão caladas, sumiram, mas as pessoas estão observando e isso está causando ciumeira. Mas se preparem, a ciumeira vai continuar, porque eu estou vivo e vou continuar em cima. Vou lembrar a hipocrisia dessas pessoas que utilizaram o sindicato esses anos todos. Pela ordem, pela segunda vez, vereador Marlon Siqueira. Presidente, até voltar à temática, quando a vereadora falou, nossa luta é contra o patrão, seja ele qual for. Aí a gente veio aqui e falou, olha, foi num contexto, seja ele patrão da área pública, seja da área privada, eu acho que me cabe mais uma vez aqui, a gente está em defesa aqui da nossa cidade, do dono de restaurante, do dono de bar, do caminhoneiro, até mesmo aquele que emprega, né, uma ajudante dentro da sua residência, trabalhos domésticos, enfim. São pessoas que, no seu dia a dia,
labutam, têm uma reserva, né, para que ela possa dar ali provimentos, salários àquela pessoa, para que ela possa manter aquela família. Então, a cidade de Juiz de Fora, a Manchester Mineira, sempre, né, acolhedora de empresas, a gente tem que ter aqui um discurso para trazer e valorizar o patrão, quem emprega, quem faz um trabalho social, conforme aqui já disse várias vezes, dando emprego, dando dignidade, levando dentro da sua casa, quem está empregado. Então, é muito importante nós deixarmos esse recado para os patrões da cidade de Juiz de Fora. Essa casa aqui, ela faz a defesa do patrão, faz a defesa daquele que gera emprego. E eu tenho certeza também, a gente sabe, já fiz aqui, quando líder do governo, defesas da empregabilidade nessa cidade, quando várias vezes nós nos reunimos com o secretário Inácio, né, conversando, tendo ali mesas de discussões para que a gente possa trazer. O SEBRAE faz um trabalho de incentivo aqui na nossa cidade, né, orientando os pequenos empresários, enfim. A gente vê as feiras livres também gerando muitos empregos, nós temos patrões feirantes, patrões donos de padaria, enfim, esse patrão pode saber que Juiz de Fora quer acolhê-lo, viu? Pela ordem, presidente. Pela ordem, pela segunda vez, vereadora Cida Oliveira. Valeu. Então, não, eu volto a insistir, eu demonstrei aqui para o vereador o que eu falei, ele pega uma frase e tira do contexto, mas é uma prática que o vereador vem se utilizando há algum tempo, né? Não pega de conteúdo. Queria lembrar ao vereador que a luta de classe é essa, rapaz. Na luta de classe, nós temos trabalhadores versus patrões. Quando a gente senta numa mesa de negociação para discutir com eles, pauta de reivindicação, lógico que tem conflito, evidente, porque o patrão quer tirar ainda mais o seu lucro da mais-valia. E você sabe por que ele quer tirar o seu lucro da mais-valia? Como que ele faz isso? Talvez tirando um direito, diminuindo uma conquista. É desta forma. Então, quando eu subo ali e digo que a nossa luta é com os patrões, é de fato. Porque não tem contra. Bom, vereador, o senhor pode colocar na sua boca o que o senhor quiser, não na minha. Não na minha, não na minha. Então, quero lembrar você, vereador, para buscar, né, se informar. E queria dar uma resposta aqui, que sindicato, ele se organiza a partir de quê? Dos trabalhadores. Uma direção de sindicato, ela é eleita e ela vai representar esses trabalhadores, sejam eles públicos ou privados. Então, nós temos que parar de falar mal do sindicato, porque ao falar mal de sindicato, nós estamos falando contra os trabalhadores que se organizam, né, nesses sindicatos. E, portanto, eu acho que é preciso melhorar ou buscar se informar mais das questões, entendeu? Porque senão fica fácil. É muito raso o debate se a gente não o faz de uma forma diferente. Eu encerro aqui a minha fala. Boa noite, que eu vou subir para que eu possa dar daqui a pouco a nossa medalha. E eu encerro aqui a primeira reunião ordinária do terceiro período. Boa noite.